Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Pode Crer. E hoje eu trouxe aqui com vocês uma pessoa que eu conheci recentemente. Ela tem 14 anos de experiência como cantora, super famosa já aqui na região. E ela também agora é estudante de administração, está passando aí por uma transição de carreira e ela é apaixonada pela mente humana. Então ela já contou para mim algumas ideias, né, de estar fazendo uma pós em neurociência. E eu conversando com ela, eu vi também que ela é uma filha de Deus e isso nos conectou. Então hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que eu estou aqui do lado da Mia Machado. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Cami. É um prazer estar Obrigada aqui a com você. você. Você sabe já, né, que eu tenho uma admiração muito grande por você. Você é uma inspiração para mim e Deus realmente nos conectou e por isso eu sou muito grata. Sim, eu sempre falo, né, gente? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, não é à toa que a gente se conectou tão rápido Foi e muito as rápido, coisas né? foram acontecendo. A gente já fez tanta coisa junta, né? E assim, Mia, talvez tenha pessoas que vão assistir o vídeo que não te conheçam ainda. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua jornada até aqui. Quem é você? Da onde você veio? O que você faz? Fique à vontade. Maravilhosa. Eu sou a Mia Machado. Eu trabalhei como cantora por 14 anos. E aí, com isso eu quero dizer que eu cantei por aí, Brasil, até na Europa um pouquinho. eh, Bares, baladas e aniversários e bar mitzvahs e velório e divórcio e festa de casamento, Você já cantou de tudo, de então? tudo. Legal. E com isso acabei conhecendo uma quantidade de pessoas legais e tal. E aí, agora, recentemente, de uns 4 anos pra cá, eu comecei a me interessar um pouco mais pela mente humana e estudar isso e tudo mais. E aí, junto disso, veio a transição de carreira. De falar, olha, amo cantar, vou ser cantora pro resto da minha vida, mas obrigada e baladas. Mas eu tenho um propósito aqui. Deus e todo o resto são muitas variáveis, né? A questão que eu sempre comento do sono, né? Quando eu descobri que o sono é muito importante, que eu tava, eita, falhando um pouquinho com ele nesse sentido de trocar a noite pelo dia, né? Porque quando você canta na noite, você troca a noite pelo dia. E isso tava me dando alguns problemas de saúde e tudo mais. E eu, como uma pessoa que escolhi há mais de 10 anos ter uma vida mesmo saudável, assim, não faz sentido, né? É. Estragar a coisa mais Mas potente que em a que gente momento tem. que você percebeu isso, né? Porque é difícil quando a gente está consolidado ali numa carreira, as pessoas já te conhecem. Em que momento você tomou essa decisão e como que foi isso também para as pessoas, né? Que já te admiravam como cantora? Como que foi isso? Então, deixa eu pensar. Eu acho que foi hum, perto da pandemia. A pandemia me abriu muitos olhos. Por quê? Porque foi quando eu realmente tive que buscar outra renda. Ah, é, né? Porque essa parte de eventos foi uma das mais afetadas, né? Camila, Então, imagina, eu era a pessoa que necessitava de multidões. Ou seja, muita gente juntinha. E era tudo que não podia acontecer naquele momento, sim, exato. né? Então, eu tive que... E eu tava fazendo faculdade já, tinha demandas, né? E eu vivo disso há 14 anos. Não é que é um hobby, não é que eu pago as minhas contas, meu aluguel, tudo cantando com a minha voz. E por isso fui e sou muito grata. Mas assim, eu falei, opa. Aí eu fui trabalhar numa produtora lá em São Paulo, né, de eventos. E foi ótimo, foi um grande aprendizado. Mas quando a pandemia começou a dar uma baixadinha, eu comecei a voltar a fazer show. E aí eu tava fazendo produtora, show, faculdade e treinando. Um leve burnout? Um leve burnout. Por que será? Foi aí que eu percebi. Porque, assim, com a produtora, eu comecei a viver uma experiência de quem tem uma jornada de trabalho num horário, entre aspas, normal.
Comercial, né? Comercial, é. Então eu tinha que acordar muito. Não é nem muito cedo, sabe? Lá em São Paulo, o pessoal parece que começa. A gente aqui do interior, que a gente começa às 7 da manhã. Né? Lá parece que todo mundo é 10 da manhã. Ô, galera, chega no escritório. Eu não sei explicar, eu sinto isso de É lá, tudo, sabe? tudo bem também, 2 horas é só de trânsito, né? Não, perfeito. E também ele sai. Eu saía mais tarde do escritório. O pessoal, tipo, parece que entra e sai mais tarde lá, né? Sim. E aí eu falei, opa, por que eu não tô conseguindo? Claro que é porque eu tava sobrecarregada, mas por que eu. Caramba, por que tá me atrapalhando tanto acordar cedo? Foi quando eu comecei a ter esse start, assim. E antes da pandemia, eu comecei a ter umas doenças, assim, uns reflexos disso na minha saúde. E eu Uhum. não entendia o porquê. E aí, quando eu comecei a estudar neurociência, parece que fez assim, ó, na minha mente. Porque daí eu comecei a entender exatamente. Sabe quando o pessoal fala assim, ó, já que tem que dormir bem, pra pele ficar saudável. Todo mundo, sabe os grandes clichês? Uhum. Eu sempre falo pra você, né, que eu acho que os clichês são É que meio. são clichês, mas ao mesmo tempo é realidade. A É, gente mas. sabe que tem estudos científicos que comprovam Então, mas isso, é que né? como é clichê, eu acho que o pessoal dá uma subestimada. Aí o pessoal, eu Sim, me é. incluo nisso, Não, sabe? sim, a E o maioria. clichê, na realidade, eu começo a perceber que é a coisa mais importante da gente assimilar. Porque, se você for perceber, é, tem uma, tem uma explicação para o extraordinário que eu gosto muito, que fala assim, ó, o extraordinário é a soma de pequenas coisas banais e corriqueiras feitas de forma constante. Uhum. Olha que coisa bonita, né? Ou Sim. seja, o banal e o clichê e as coisas simples são muito importantes, feitas, né, se a gente assimilar. Ah, tá bom, a gente sabe que o sono é importante. Não, 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 não. Gente, para tudo. Escuta a minha vozinha. O sono não é que o sono é importante. O sono é rei. Tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, o sono é muito importante. E eu não imaginava. É uma necessidade básica, Meu né? Deus, é mais que. Olha, assim, é um trem muito. É E quando seríssimo. você tava nessa jornada aí de cantora, que hora você dormia, só pra ter uma ideia? Porque às vezes a gente não tem noção, né? A gente só vai pra balada e depois vai embora, eu não sei como é que fica aí. Então, pra quem nunca, para quem não imagina, tem uma coisa que é muito interessante vocês imaginarem. Eu, Mia, sempre fui uma cantora independente, ou seja, não tinha produção, não tinha um empresário por trás. Então, imaginem que n- o cantar, que é o que eu amo, é a última coisa que eu fazia. E é mais fácil. Independente do cansaço Os físico, bastidores que ninguém sabe, né? você ficar ali numa jornada com um cliente, às vezes de 2 meses, é, você fazer uma visita técnica, que é ir lá no local, levar uma pessoa responsável, Uhum. analisar o local, você ser responsável por um equipamento de som que custa R$ 500 mil, você vai alugar ali pro seu show, você ser responsável pelos seus músicos, você alinhar horário, logística, pá. Ou seja, minha empresária há 14 anos, porque ela lida com clientes e ela é responsável por, entre aspas, funcionários há 14 anos. Então, e fora isso, tá? Fora esse É muita trabalho coisa, né? externo, tem muito show, Cami, que eu já fiz as contas, sabia? De eu trabalhar 12 horas seguidas, sem ver. Porque até você chegar na cidade que você vai fazer o show. Demora umas 3 horas, às vezes, 4 horas, né? Você chegou lá, ó, e de volta 6 horas, você já perdeu. Uhum. Não é perdeu, mas você investiu ali, né? Sim. Aí você chega, aí você passa som, demora mais 1 hora. E às vezes você chega antes, o pessoal tá desmontando, você tem que esperar 1 hora pro povo. Aí você passa som. Aí o show vai ali umas 2 horas. Ou seja, só nessa brincadeira que eu te falei aqui, já foi 9 horas. E isso eu tô Uhum. falando assim, às vezes tem pausa entre. Você pausa no meio do show. É um trabalho que não parece, mas nessa brincadeirinha de um show bem rápido de 2 horas, foram 9 horas. Sim. Aí você chega na sua casa. Imagina uma jornada de 9 horas. É a mesma coisa que trabalhar o dia. E você ainda tem todas as demandas da sua vida. A sua casa, o Uhum. seu corpo, a sua vida, seus amigos, sua família. Então, é bem cansativo. Fora, tá bom, sobre o horário que eu dormia, é que assim, ó, você já vai se preservando. Mas quando eu era mais jovem, assim, lá no começo dos meus 20, eu tenho 30 agora. Já teve várias vezes de eu chegar às 6h30 da manhã. Recentemente, uns 3, 4 anos atrás, eu entrei pra uma banda lá de São Paulo, uma banda muito conceituada de fazer casamentos e tal. Veja bem, o show lá durava 4 horas, eu terminava 4 da manhã, ia pra rodoviária, esperar o primeiro ônibus, que era 6, 7,
chegava em Sorocaba, na minha casa eu Uhum. chegava, botava assim o pezinho, porque eu lembro muito dessa visão da exaustão e de olhar. Eu tenho um tapetinho que fica escrito assim, bem-vindo ao lar. Me dava uma paz quando eu via aquilo. 9 da manhã. Eu ia Então, dormir 9 da manhã. Entende? sim. E quando eu era jovem, tudo bem. Eu ia dormir 6 da manhã, acordava 6 da tarde. Pro próximo show, ia sem responsabilidade. Imagina com 30. Tendo uma empresa, tendo várias, sendo sócia de outras, ou sendo colaboradora com outras pessoas e fazendo 1 milhão de coisas. Não tem como. Hoje em dia, de uns 2 anos pra cá, eu já venho numa relação com os meus contratantes de conversar mesmo e falar: olha, eu gostaria de fazer o primeiro horário, tudo bem? E eu fui Uhum. muito respeitada nesse sentido, até agradeço aí. Eu sempre. O pessoal sempre, primeiro horário, Mia, primeiro horário. Que seria meia-noite, vai. Então eu chego em casa umas 3h30 da manhã, sendo super privilegiada. Sim. Ainda assim também é Estraga tudo. cansativa, Não, né? estraga tudo. Estragou tudo. Tudo que eu fiz Uhum. durante a semana. Porque assim, pra você recuperar uma noite, mais ou menos, demora 3 dias. Ou seja, Sim. quando eu tô começando a organizar minha vida, meu sono, minha saúde, vem um show e. Uhum. É isso. Aí quando eu comecei a ter essa noção, entender exatamente o que o cérebro fazia conosco, o que a escassez do sono fazia conosco, com o nosso corpo, a quantidade de doenças que ela podia desencadear, ou que ela Sim. auxiliava a ficar pior, foi quando eu falei, eu acho que não é pra mim. É. Eu tive que dar É uma porque leve assim, desistida. esse momento do sono é um momento de limpeza, né? Que é onde a gente começa nossas células começam a trabalhar ali pra gente meio que voltar nossa energia e tudo mais. Então, ele é essencial. E isso que você falou também dessa sua trajetória nos bastidores, eu acho interessante falar, porque eu falo por mim mesmo, tá? Um tempo atrás eu olhava assim, eu achava que a vida do cantor era maravilhosa, né? Tipo, ele faz a parte boa ali da Mas muitos banda, né? são, tá? Não, É sim, eu mas que, assim, é uma jornada. É uma jornada, mesmo né? pra Porque no quem começo, que nem você falou, eu tenho que ir pra rodoviária pegar busão. O pessoal acha que tem uma limusine já ali te E esperando, né? mesmo Você que sai do tenha uma palco e limusine, vai. imagina, tem um avião, pensa um Gustavo Lima. Tem um Uhum, processo, ele vai deixar a família dele na casa dele, até ele chegar no avião, o avião vai, aí ele vai pro sim, camarim, aí tem um desgaste energético muito sim. grande. É uma entrega muito grande, E uma né? coisa que você falou que eu acho uma coisa muito interessante até de comentar. Eu gosto de falar isso. Por quê? Porque fica chique, mostra que eu entendo um pouco de neurociência. Tô brincando, vamos lá. Não, é porque eu acho muito interessante, Cami. Eu lembro o dia que eu li isso, tem tanta coisa da neurociência que explode minha cabeça, mas essa eu acho maravilhosa. Que é o seguinte, tem uma enzimazinha lá, na verdade, é uma química no nosso cérebro que a gente vai acumulando durante o dia, Uhum, sabe? E, ou seja, quando é à noite, a gente tá cheio dessa químicazinha na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? Então, por isso até é indicado você não discutir. Pode ver, quando você discute com um é. amigo, com o maridão lá, à noite, você tá um pouco mais reativa, né? Então, assim, não assinar um contrato importante à noite, não ter grandes decisões à noite. Por quê? Porque a gente tá mais burrinho mesmo. É. Mas o nosso nível já Porque, tá mais pra exato, baixo, a tem a gente não exaustão tem a mesma física. consciência. Uhum, Perfeito. E tem a questão do cérebro mesmo. Esta química, ela tá acumulada no seu cérebro. E quando nós dormimos, tem um líquido que se chama encéfalo raquidiano que lava o nosso cérebro. Gente, olha essa informação, não é muito... O corpo é. humano não é muito... Ele é Deus, muito você é muito inteligente. top. Olha isso. Vocês sabiam disso? Olha que chique, vou te contar. Quando a gente dorme, o nosso cérebro é lavado. A gente tem uma lavagem no nosso cérebro. Olha que coisa linda. Sim. E aí o que acontece? Esse líquido, ele lava essas químicas que são ruins, também tóxicas, e leva tudo embora. Então a gente acorda renovada, né? Uhum. Porém, se a gente não tem esse sono regulado ali, Só vai acumulando, só né? vai acumulando. A gente já acorda cansada, estressada, blá, 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 e mais impulsiva. Pode perceber que quando você tiver uma noite de sono com menos horas do que o indicado, porque as horas de sono elas vão mudando de acordo com a nossa idade, sabe? Quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, por exemplo, sei lá, eu não vou saber dizer exatamente, mas para uma criança ela vai precisar dormir até umas 12 horas. Nós precisamos dormir de 7 a 8. Quando a gente Uhum. fica um pouco mais idosa, a gente vai voltar a precisar dormir um pouco Mais mais. tempo. Então vai variando. Mas para nós, vai, de 7 a 8. Se a gente dorme 4, no outro dia, a gente vai se alimentar super mal.
Pode perceber. Sim. A gente vai ser mais reativa, mais agressiva, mais Uhum. mal-humorada. E aí você fala, nossa, por que que eu tô assim? E Deus olhando lá de cima pra você assim, ó. Ah, não sabe não. Sabe não. Sabe não, que você dormiu 4 você não lembra não. E a gente não lembra porque a gente não tem esse conhecimento, essa consciência, tá tudo bem, né? Uhum. Que a gente fala, nossa, gente, por que eu fui escrota com o meu chefe hoje? Eu nem sei. E Deus olhando lá, ai, gente, o que eu faço com essa menina, Senhor Jesus? Sim. Então, assim. Mas é, né? é difícil, às vezes, a gente reconhecer, né? Ter essa autorresponsabilidade. E também tem as fases. Então, eu lembro, por exemplo, com os meus 20 anos que eu tava na faculdade, ixi, eu ficava a madrugada inteira nas festas. Aí eu chegava em casa, dormia poucas horas, já acordava, já ia pra faculdade, já fazia isso, à tarde estudava, fazia prova. E eu tirava boas notas. Então, o pessoal falava assim, nossa, a Camila consegue fazer tudo isso e ainda ir pras festas e não sei o quê. Então, assim, são fases. Porque hoje, minha filha... Primeiro, eu não vou em show que não tem cadeira. Começa assim. Então, se não tiver lugar pra sentar, nem me convida. Duas. Segundo, tem que ter comida também, né? E terceiro, passou de 1h da manhã, eu vou embora. Não dá mais, sabe? Tamo- A gente Amiga, não me convida pros alinhadíssimas. rolês assim, tá? Nossa, estamos Porque são alinhadas. fases da vida, né? Então, acho que a gente não tem mais a mesma energia de quando a gente tinha 20 E anos. não é que a gente escolhe, né, passar por Sim. essas fases. As fases, elas nos atropelam. Nós não temos... E não é uma questão assim que... Não é desculpa. A gente vai mudando, a gente vai ficando mais cansada mesmo. Porque, Sim. vejam bem, eu não estou falando de uma questão nem biológica, tá? Nem física. Porque, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, assim... sobre a neurociência, um pouquinho de biologia, um pouquinho de epigenética, genética e tal, hereditariedade, pra mim, caiu por terra. Uhum. Então, genética é um assunto muito delicado. Então, eu não gosto de ficar usando muita biologia para explicar desculpas. Uhum. Mas quando você diz, e eu concordo, e eu sinto a mesma coisa, tô mais cansada, né? Mas por quê? Não é exatamente porque agora eu tenho 30 anos, eu tinha 20. É porque eu tinha menos responsabilidades. Então, o que acontece? Olha que coisa linda que eu acabei de perceber. A gente tem muito mais estresse. Perceba. E o Então, a estresse... gente tem mais necessidade de descansar. E o estresse, exato. Porque Exato. o estresse tem uma explicação muito, muito bonita, assim, na neurociência, que é assim. Por exemplo, eu tô aqui olhando para esse copo, certo? Então, a minha visão, ela vai captar... Na verdade, a nossa audição, nossa visão, nosso paladar, nosso olfato, imaginem que eles têm anteninhas, sabe? É mais ou menos isso. Então, imagine que os meus olhos têm anteninhas. Então, as anteninhas dos meus olhos olharam para Camila e a viram. As anteninhas dos meus olhos vão captar a imagem da Camila, vão levar essa imagem até uma região aqui do meu córtex pré-frontal, né? E depois, tudo isso vai passar por um processo, vai parar aqui nas minhas glândulas suprarrenais. Olha que loucura! Minha glândula suprarrenais, o que tem a ver? Sim! E o restante dessa imagem vai para as nossas mais de 30 trilhões de células. E aí, qual que é a explicação? As nossas glândulas suprarrenais, olha que coisa bonita, né? Você fala assim, gente, o que tem a ver? O meu rim? Como é? Nosso corpo nos Não, surpreende, ele né? nos surpreende. Nossas glândulas suprarrenais, para quem não sabe, eu acredito que a maioria das pessoas não façam ideia disso. Elas são responsáveis por despertar ali no nosso corpo, até excretar um hormônio que vai liberar isso, o nosso sentimento de luta ou fuga. E daí, o que acontece? Por exemplo, quando a gente era caçador-coletor, eu fico sempre imaginando. Imagina eu lá, deitada num galho de árvore, em paz, por semanas. Eu falei, eita, tô com fome, o estômago começou a roncar. Vou ter que caçar uma maçã, uma manga por aí na floresta, certo? Do nada me aparece um tigre de 200 metros de altura, rosnando pra mim. É lógico que meu sistema de luta ou fuga vai ser ativado. Ele já fala pelo próprio nome, luta ou fuga. Aí você imagina você acha que eu vou brigar com o tigre? Nosso corpo é muito inteligente, ele vai falar, corre. Menina, corre. Corre. Corre, minha anja, você corre agora. Aí você vai, aí eu lá, correndo, meu Deus, Senhor Jesus, socorro, me ajuda. Aí subo na árvore, o tigre fica me olhando, desiste, show. Aí volto, meu corpo vai acalmando, a adrenalina passando, e eu volto a ficar maravilhosa, deitadinha na árvore, assim, ó. Maravilha. Então, assim, pensa que a gente saiu disso para ficar em alerta com qualquer coisa, como, por exemplo, o medo do seu chefe falar alguma coisa porque você acha que seu trabalho de escola não tá bom. Sim. E seu professor vai vir falar alguma coisa, ou seu marido, ou o trânsito tá ruim. Você passa. Ou seja, você tá, em vez de se lutar, você tem medo de um tigre, você tá com medo do seu professor que tem
98 anos, cabelinho E branco muitas e vezes tá na mesma tranquilo. proporção, né? Não, Porque assim, pior às pior às vezes. Isso que é vezes. assustador. Mas então, eu tava até assistindo uma palestra essa semana que tem muito a ver com isso que você falou, porque as nossas células, elas têm memórias. Então, às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente tem esse medo, esse trauma, mas pode ser de coisas de antepassados nossos ou coisas da história mesmo que ficou gravado ali no nosso, né, no ser humano, e aí a gente acaba tendo medos que a gente não entende. Mas faz parte, porque é a nossa história. Então, nossas células, elas reconhecem quando tem uma ameaça ou alguma coisa. Só que hoje em dia, a gente acaba, né? Tudo se torna mais grave. Então, nossa, alguém falou alto comigo, pronto, o mundo acabou, né? Então, por isso que o autoconhecimento e a gente começar a cuidar mais, né, dessa questão psíquica mesmo, que eu acho muito importante. E é um tabu hoje em dia, né? Eu até. Nossa, e já foi muito mais, né? Sim, mas eu até posso contar pra vocês. O meu pai, uma vez, eu falei pra ele: falei, pai, seria bom, né? Se você passasse uma psicóloga, dar uma desestressada. Ele falou assim: graças a Deus eu não preciso dessas coisas. Ai, Falei, Jesus! sabe de nada. Aí que precisa mesmo, né? Mas A gente enfim. finge demência. Mas só pra finalizar a história, o que Uhum. acontece? Então tá, não tem um tigre dente de sabre, tá joia? Aí o que tá acontecendo? A gente passa nesse sentimento de luta ou fuga. Se a gente trabalha, vai, a maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia. É, e aí você já tá passando 8 horas por dia num sistema de alerta, porque seu corpo já acostumou nisso. Beleza, aí você chega na tua casa, você dá uma estressada com seus filhos, com teu marido, você passa mais umas 4 horas. Então tá, 8, 9, 13 horas de... Gente, imagina que você tá passando, você tá acostumando seu corpo a ficar nesse sistema de luta ou fuga, com ele em alerta o tempo todo. Muito Enquanto cansativo, né? enquanto esse sistema estiver ativo, ele vai estar liberando estresse. E o estresse é, sim, cientificamente comprovado, tá? Que o estresse é o maior causador de doenças autoimunes ou doenças Sim. que a gente não sabe exatamente, câncer, Alzheimer, enfim, do mundo, na vida da gente, o estresse é o nosso pior inimigo. E aí o que Uhum. que acontece, Cami? Nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente dorme, né? As nossas células, que nem eu comentei, por exemplo, que né, nosso cérebro é lavado e tal, as nossas células, elas são renovadas, porque a gente perde, né? Igual neurônio, elas morrem, a gente perde muitas células durante o dia, elas vão morrendo. Sabe qual que é um dos maiores assassinos de células? O estresse. Então, Uhum. vai morrendo, só que nosso corpo, Deus é tão Perfeito, né? perfeito, assim, que a gente dorme, nossas células são renovadas, vai aparecendo mais células. Então, quando eu dormia lá, o tigre dente de sabre ia embora, quando eu dormia, minhas células eram renovadas, acordava, ó, tudo Uhum. certinho, tudo equilibrado. Agora, o que acontece? Quando a gente passa 13 horas destruindo nossas células porque a gente está passando por estresse, sabe o que está acontecendo, Cami? E é uma equação bem fácil de entender. Quando a gente dorme, as nossas células continuam sendo renovadas, mas a conta já não fecha. O quanto você está matando de célula com a quantidade de células que são renovadas, a conta não fecha. Vão sobrando células doentes e se acumulando até o quê? Você desenvolver alguma destas doenças que eu comentei. Uhum. A epigenética é uma coisa muito interessante, né? Porque, que nem eu falei da hereditariedade ter caído por terra, é quando eu digo o seguinte: tem um número muito interessante que me assustou de forma positiva, sabe? Tem uma palestra do Bruce Lipton que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, houve uma pesquisa que 90% das pessoas que faleceram, tá, de câncer, 90% delas não tinham o código genético para desenvolver câncer. E a gente usa muito isso como desculpa. Ah, porque meu pai, ele tem obesidade, por isso que eu sou... porque a Uhum. minha avó, ela realmente teve diabetes. E caiu por terra isso, porque ele explica de uma forma muito bonita que durante muitos anos, quando a genética foi descoberta, né, eles pegaram aqui um pedacinho de código do do DNA, olharam lá. Olha, gene. Ah, esse gene aqui, ó, ele pode dar uma desenvolvida de Alzheimer aqui. Esse aqui de câncer, né? E aí, por muitos anos, eles tinham um negócio que eles chamavam de lixo genético. Olha que doideira, né? Uhum. Olha como a nossa ignorância, a gente chama um trem muito importante de lixo. E aí veio a epigenética e descobriu o quê? Tem aqui umas proteínas entre as células de DNA
que ela tem uma capinha. E essa capinha, quando ela solta, é o que eles chamavam de lixo genético. Por que eles chamavam de lixo? Porque eles não sabiam o que era. E aí veio uma grande descoberta, uma grande reviravolta na ciência, né? Que descobriram que, basicamente, essa proteína, quando essa capinha é descoberta, ela se conecta, né, por forma energética, assim, com o nosso sistema. Pense assim, ó, Cami, tô com uma manguinha aqui, né? Pensa que se eu puxar essa manguinha e escrever aqui, ó, câncer, aí eu cubro de novo o meu bracinho, tá? Pensa que isso aqui é o meu DNA. E aí, eu sou uma pessoa que acorda comendo bacon, vai dormir comendo Kit Kat e não treina e não faz nada, nanana. Sabe o que acontece quando a capinha de proteína sai? Eu tiro a manga, eu deixo exposto os meus genes a toda má sorte, sabe assim? Sim. Então, a epigenética basicamente descobriu que você tem o poder de controlar se você desenvolve ou não uma célula cancerígena, um DNA, né, um gene, Sim. um Alzheimer. Então, assim, e mais que isso, a epigenética demonstrou que se a gente desenvolver, porque a gente está se utilizando de forma errada, a gente não tá treinando, a gente não tá se alimentando bem, a gente tá vivendo com pessoas tóxicas, porque isso também gera muito estresse, ou seja, aquela coisa que eu sempre falo de ambiente, né? Eu sempre falo muito de ambiente, eu gosto muito disso. Modula teu ambiente, galera. Porque as pessoas com quem você convive, que é uma coisa que a Camila sempre fala, perfeito. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se é as 4 pessoas ou 5 pessoas que você convive são pessoas estressadas, eu sinto te dizer. Você já começa a preparar aí um dinheirinho a mais pros seus medicamentos, pros hospitais. Porque assim, não tem como. Não tem como, gente. O ambiente, ele vai te moldar. E a epigenética, além de descobrir que nós podemos controlar o nosso DNA, nosso gene, ela também demonstrou que se a gente desenvolver uma dessas doenças, a gente tem o poder de curar-nos. É muito doido, né? Sim, e é legal você trazer essa parte mais técnica, né? Eu até agradeço pela aula que você tá dando aqui pra gente, porque eu gosto de Que isso? falar também sobre essa questão de nós mesmos somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E eu gosto muito de falar de física quântica, mas a ciência também explica tudo isso. Então, quando você junta os dois, você fala, cara, não tem quem negue, né? Perfeito. Tá comprovado já. Então, Eu assim, amo física quântica. lógico, existe sim a genética, existe as pré-condicionamentos ali na nossa vida, mas no final das contas, o que vai determinar se a gente vai ou não ter determinada doença somos nós, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas. E aí eu queria até te fazer uma pergunta. Você se importa de abrir pra gente quais foram as doenças que o seu corpo desenvolveu e como que isso impactou na sua vida? Tá. Eu acredito que o que acontece, Cami, quando você realmente tem uma má qualidade do sono, como eu disse antes, você não fica tão apta a tomar boas decisões durante o tempo que você estiver acordada, sabe? Sim. Então, isso dificulta muito na sua performance como pessoa no mundo. Então, você vai olhar aqui assim, ó, tem um McLanche feliz e tem 3 bananas. E você olha pra um, você olha pra outro, você fala, McLanche feliz? Muito rápido, assim, ó. Sim, Porque lógico. você não tá tendo a dinâmica de tomada de decisão, de tomar essa decisão com poder, com consciência, sabe assim? Vou ficar deitada neste sofá ou vou treinar? Vou ficar deitada só? Primeiro, você toma decisões de forma muito abrupta e sem pensar, inconscientemente, assim, você faz. Você só faz, você só sobrevive. Você é um ser meio sem consciência, sabe? Porque você tá um pouco mais fragilizado no sentido dessa inteligência emocional, Claro que eu também tô falando de uma vida onde eu era mais jovem, eu realmente tinha menos conhecimento, então eu era menos inteligente emocionalmente, não tinha tantas ferramentas. Mas a escassez do sono, ela dificultou muito a minha performance no mundo, assim. E eu só fui perceber isso depois de muito, muito, muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo,
essa questão da tomada de decisão, a gente acabou de falar que ela vai determinar se a gente vai viver ou vai morrer, basicamente. Se a gente vai ter Sim. câncer ou se a gente vai ficar tá aqui, ó, na Disney, assim, ó, com 97 anos, dançando, sabe, ragatanga. Ou seja, isso claramente alterou a minha vida, a minha performance no mundo. Muito cansaço, muito cansaço, muito cansaço, muito cansaço. É, Eu descobri, depois de bastante tempo, que eu estava com diversos problemas, nas minhas vitaminas e minerais, a ponto de ter que tomar ferro na veia toda semana, Já passei por por isso também, é meses. horrível, né? Não, assim, sabe? Por meses. E um hipotireoidismo aqui, uma doencinha autoimune ali, uma coisinha aqui. Eita. E veja bem, e eu tô falando isso, são 14 anos de carreira? É que vai fazer 14, são 13, mas vamos falar 14, tá bom. Com 20 e poucos anos, eu tenho 30. Vamos jogar aí, vamos falar que eu tô há 7, 10 anos numa escolha de vida extremamente saudável. De querer comer muito bem, estudar sobre isso, sobre alimentação. Começar a treinar. Eu não comecei a treinar por estética, comecei a treinar porque eu tinha muitas dores nas costas, por exemplo, né? Uhum. Então, eu queria melhorar meu cardio, né? A minha respiração por causa dos shows, que eram muito desgastantes. E aí eu queria cantar bem e respirar ao mesmo tempo. Então, fui treinar isso. Uhum. Mas o que acontece? Mesmo eu, Mia, tendo uma escolha de vida saudável, eu descobri que eu tinha um colesterol de um tio igual o Homer Simpson. Que acorda comendo bacon e vai dormir comendo Kit Kat. Apesar que eu dormi comendo Kit Kat, eu falo. Mas enfim, por causa do hipotireoidismo. Quem desenvolveu tipo, o hipotireoidismo? Claro, eu posso ter uma doença de Hashimoto desde que eu nasci, posso. A gente volta pra genética. Mas desenvolver lá é minha autorresponsabilidade. Sim. E o ambiente que eu vivo. Então, assim, eu tava me colocando em situações onde claramente não era um ambiente saudável pra mim. Uhum. Isso realmente foi refletindo na minha saúde. Você mora com a sua família hoje, né? Com seus pais. E isso, eu moro com os meus pais. Como que foi pra eles quando você tomou essa decisão, né? Você avisou eles, os seus parceiros, sei lá. Como é que foi isso? Porque às vezes a gente é muito julgado pelas nossas decisões. Eu falo porque já aconteceu comigo também, né? De abrir mão de uma carreira ali onde eu ganhava muito bem, era o que me sustentava. Eu segui algo que eu entendi que era o meu propósito. Então eu sei que você também tomou essa decisão com base, né, nessa questão do sono, né, que era uma carreira que estava afetando muito seu sono e sua saúde, consequentemente. Mas eu sei também que tem uma questão aí que você conseguiu se conectar, né, com talvez um novo propósito na sua vida. E às vezes vem o julgamento, as pessoas não entendem isso. Eu queria que você contasse como que foi isso quando você contou para os seus pais, se eles receberam bem, como que foi para você também ter esse desafio aí, né? Cami, você sabe que foi muito natural? Os meus pais, o que acontece? Eles me conhecem muito bem. Então, eles sabem que a Mia é uma mulher muito independente e que se arrisca muito. Então, com 17 anos, eu morava no Paraná, porque eu fazia faculdade lá. Uhum. Então, assim, sabe? Não tem. Eles me conhecem, eles me respeitam muito. E assim, imagina. E eu acho que é pior quando eu tomei. Não é que foi uma decisão também, né? Mas assim, eu nasci cantora. Pra eles me. Bom, eles estavam no show ano passado que eu abri pro Bruno e Marrone. Feliz, orgulhosíssimo. Mas isso depois de 14 anos. Imagina no primeiro ano. Não tinha apoio nenhum. E isso era uma Mia que era. Que eu tinha. O quê? 17 anos. Eu larguei a faculdade e vim pra cá. Voltei pra Sorocaba. Ai, com 17 anos, eu tinha muito. As minhas feridas estavam muito mais abertas. Eu precisava muito mais de aprovação. Uhum. E não tive esse apoio. Mas também não tive ninguém me impedindo de nada. Eu não posso cobrar do outro que ele entenda algo. Então, pra mim. Primeiro, vamos partir do pressuposto que eu hoje. Cara, eu não tenho o menor problema com julgamento. Eu realmente não me importo. Isso é ótimo, Ponto. né? É um Não, nível já nossa. Obrigado, de Deus. maturidade muito grande. Amiga, eu acho excelente. Eu não Ótimo. me importo. Ponto final. Eu não tô, assim, sendo demagoga. Eu não me importo. Quer dizer,
Não é 100%. Claro, eu tenho meu ego, não é que eu tô perfeita, eu nunca vou chegar. Não é isso que eu quero dizer. Mas em 90% da situação comum, eu não me importo. Então, assim, os meus pais não teve nenhum problema, eles realmente me respeitam muito porque eles me conhecem, eles sabem a Sim. dinâmica da Mia. Eles Uhum. confiam em mim de alguma forma, parece, sabe? Eu sinto que eles só vai, porque a gente já percebeu que você é essa pessoa no mundo. E também, pra mim, foi um processo que não aconteceu da noite pro dia. Vem acontecendo há Sim. 4 anos na minha mente. Há Uhum. 4 anos eu venho observando shows, observando o que eu tô sentindo, observando quem eu quero ser. Aí teve também a minha conexão com Deus, depois o meu batismo, e observando, e começando a ter no meu consciente as ideias de que eu queria parar, ou de que eu queria seguir outra coisa, ou de que eu queria usar isso com um propósito. Não foi da noite pro dia. É uma coisa que vem se desenvolvendo dentro de mim há algum tempo, 4 anos. Legal. Então, é, Cami, o que eu posso te dizer em relação a isso, a julgamento, é que assim, eu respeito a opinião de todo mundo. São todos meus irmãos, filhos do mesmo pai. Eu respeito a opinião das pessoas. Uhum. Mas eu só assimilo e trago para minha vida a opinião das pessoas que eu quero ouvir. Que é o que Que faz são sentido pra você, né? Lógico. isso, que são pessoas que eu admiro, que têm autoridade sobre mim para falar Perfeito. alguma coisa. Aí eu parece que o ouvido do meu coração se abre. De resto, é aquela velha história, entra por Sim, ouvido saber. perfeito. Não, perfeito, porque tem muita gente que ainda vive uma vida de esponja, sabe? Que sai absorvendo tudo que os outros falam, tudo que acontece, os julgamentos, a pessoa se importa demais. Então, quando a gente é uma esponja, é ruim, porque chega uma hora que a gente tá sobrecarregado, né? E aí a gente nunca vai agradar ninguém, assim, não vai agradar todo mundo, Nem né? Jesus, imagina. Imagina! Então, assim, isso que você acabou de trazer aqui é quando a gente sai de esponja e se torna filtro. Porque daí a gente começa a filtrar. Então, eu decido na minha vida o que entra, o que sai, o que faz sentido, o que não faz. Então, acho que isso é importante, sabe? Porque daí a Nossa, gente tem uma demais. qualidade de vida mais leve, né? Então, admiro você ter chegado nesse nível de maturidade. E acho bacana a gente trazer isso aqui, porque tem muita gente que ainda tá muito apegada, tipo, ai, mas se eu fizer isso, tomar essa decisão, o que os outros vão Vai pensar? ser Eu mais já tive um difícil mesmo. cliente que ele falou pra mim, ele teve uma carreira de anos também como dentista, e ele falou assim, Camila, eu tô pensando em mudar, só que eu falei pra ele, eu falei, mas você não tem Instagram ainda do seu novo negócio? Ele falou, mas eu tenho medo das pessoas olharem e achar que não deu certo ser dentista. Uau. Falei, tá, mas não importa se foi porque não deu certo ou se foi porque você decidiu parar. Perfeito. A vida é sua, você tá com uma nova jornada, as pessoas não tenham medo de julgar. E ele olhou pra mim, ele me agradeceu. Ele falou, Camila, obrigada, porque eu realmente estava com esse medo e agora que você me trouxe nesse ponto de vista, a vida é minha, quem paga minhas contas sou eu. E se eu acho que isso faz mais sentido pra mim, eu vou por esse caminho. Então, às vezes, por isso que eu falo, é uma história sendo contada que vai abrir a mente de outras pessoas. Então, isso é muito legal. E você trouxe um ponto aqui que eu queria que você falasse também, que você falou que você foi batizada, que você sentiu a conexão, né, com Deus. Eu queria que você contasse pra gente em que momento da sua vida você encontrou Jesus no seu coração. Porque eu tive essa virada de chave na minha vida e foi na fase adulta, né? Porque às vezes, desde pequenininha, meus pais sempre falavam: ah, tem que ir pra igreja, tá, tá, tá. Só que eu tinha, por um lado, a família da minha mãe evangélica, a família do meu pai católica. E eu olhava: não, mas não pode ter santo na casa. Não, mas tem que ter santo na casa. Não, não pode fazer isso. Tem que fazer isso. Eu falava, eu não quero saber de nada. Então eu segui a minha infância e a minha adolescência sem querer seguir nenhuma religião. E depois só que eu fui entender que a religião, né, não diz respeito a Deus, diz respeito ao ser humano. Mas quando a gente tem essa virada de chave, a gente entende. Né? E eu queria saber como foi essa experiência, em que momento você teve esse entendimento na sua vida. Nossa, essa é uma ótima pergunta, Cami. Eu só achei muito legal que você falou ali do negócio da esponja. Eu queria muito dizer que eu fui Claro. muito esponja por muito tempo. Quem nunca, né? Nossa, mas eu era a própria Bob Esponja sorocabana, assim, ó. Porque só para complementar, né, que eu acho muito interessante das pessoas assimilarem isso. Talvez eu só consegui chegar nesse nível de consciência agora, porque eu também
Errei, aprendi, mas muito. Eu tomei muita porrada. Aí o que acontece? Não é que a Mia se iluminou e agora ela não se importa com a opinião. Não. É que, cara, eu já passei por desertos tão grandes que só infelizmente não tem como eu dividir isso com a Camila, dividir isso com vocês, o peso. Ninguém pode entrar no deserto comigo, pegar na minha mão e me ajudar. Não tem como, os desertos, eles são pra gente aprender, pra gente se preparar pra algum nível que a gente precisa alcançar. E como ninguém pôde estar nesses desertos comigo, eu tive que aprender isso de forma, né, na prática, claro. Eu também desenvolvi a consciência de que ninguém vai estar lá na minha pele quando eu tomar uma decisão que é pro bem. Eu não posso me importar com uma opinião que não vai agregar, sendo que só eu sei como é o deserto. Só eu sei a dor que é estar nele, só eu sei as lições que eu aprendo com ele. Quando a gente começa no mais eu, menos os outros. Eu quero. Não, eu quero ser. Eu não quero ter. Eu quero ser. A Mia, quando ela foi pra essa coisa... A Mia, eu amo que eu falo em terceira pessoa, parece uma doida, né? Eu, quando comecei a querer ser mais do que o sempre que eu fui, né? Que é o quero ter por crença limitante mesmo. De achar que eu precisava ter pra poder fazer, pra eu poder ser. A coisa da pirâmide de Maslow. Joguem no Google, pirâmide de Maslow. Sim, e a gente tem que inverter, na verdade, essa pirâmide de Maslow. E só te cortando um pouquinho, é porque queria mostrar, ó. A gente tem aqui do lado, ó. Não é questão de ter, é questão de ser. E é sobre isso, né? Então, é difícil a gente entender isso. Mas quando a gente entende, aí você fala assim, quer dizer que eu não posso ter um carrão, uma casa? Pode. Claro. Só que isso é uma consequência. Primeiro você tem que ser. Gente, tem uma coisa muito simples, é o seguinte. Se você fala aí agora, ai, meu, quero tanto ter uma Porsche. Se Deus mandar agora uma Porsche, você abrir sua garagem, vai lá. Abre a porta da sua garagem, do nada vai ter uma Porsche. Azul, bonitona, calcinha. Azul calcinha, no caso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Junta aí a frase, hein? Não faz corte pra me zoar, não. Vira meme, né? Calcinha. Aparece uma Porsche. E você simplesmente não trabalhou o suficiente pra alcançar isso. Ou, porque assim, gente, desculpa. Eu não gosto dessa história de que trabalhem enquanto eles dormem. Não, eu quero que você trabalhe o menos possível e você seja mais próspero possível. Sim. Parem de cair nessa pegadinha de que você precisa se arrebentar pra ganhar dinheiro. Não, isso é uma bobagem. Isso é pra colocar a gente na rodinha do rato, na Matrix. Então assim, exato. Mas se aparece essa Porsche, vocês me desculpa. Se você não tivesse se sentindo preparado ou merecedor e merecedora, essa Porsche, ela vai sumir da sua mão, assim. De alguma gente, forma, se você né? paga aluguel, imagina, não faz sentido. Se você paga R$1.000 de aluguel, tem uma vida onde seu salário é R$3.000, você vai conseguir manter uma Porsche? Não vai! Então, assim, o que eu quero dizer é, a pirâmide, ela precisa estar alinhada até no nosso sentimento. Porque, eu posso dar um exemplo simples, já apareceu relacionamento. Olha que coisa fácil de assimilar. Já apareceu uma pessoa na minha vida que eu queria aquela pessoa, tá? Ela apareceu, eu não estava preparada pra recebê-la. Às vezes eu acho que Deus fica assim, ó, Cami. Eu acho que ele fica assim, ó. Você quer? Pera aí, então. Vai lá, pega a pessoa. Tó, vamos ver. Olha lá, vamos ver. Ele e os anjos olhando assim, falando, vamos ver quanto tempo vai durar ela. Vamos ver ela correndo, ela. Aprendeu, anja? Que não tá pronta? Então você para de me enxuriçar agora, vai lá se aprontar. Então, o que eu quero dizer? Joguem lá no Google, pirâmide de Maslow, né? Sim. Eu sempre, amiga, a mesma coisa que eu falei que eu sempre fui esponja... Extremamente. Eu só aprendi com mentorias. A minha mentora, beijo, Fernanda Ayubi, te amo. Deus te abençoe, também da Lagoinha. Beijo, galera da Lagoinha. Eu amo, né? Eu fazendo publi de coisas maravilhosas, né? Tipo, da igreja, da minha igrejinha e da minha mentora, né? Maravilhoso. Pra descobrir o que era isso dessa pirâmide de Maslow, que parece uma coisa muito misteriosa. Não, é só uma pirâmide que é dividida em 3, assim, sabe? E aí, basicamente, tá escrito assim, ó, nela. A base, que é sempre a parte maior de uma pirâmide, né? Matemática. Disse ela que é péssima matemática, mas tudo bem. Quer dizer ser. O meinho da pirâmide, que é a segunda parte mais importante, quer dizer fazer. E a pontinha dela, que é a menor parte, ou seja... Não que menos importa, mas é a menor. Então façam aí as suas análises. Que é ter. Essa é a ordem da vida. Nós precisamos ser para fazer para ter. Que a maioria das pessoas, e eu por muito tempo fiquei nessa energia,
que eu precisava ter. Por exemplo, eu quero... Tem que ter pra poder fazer, pra daí sim eu ser eu quero feliz, abrir uma né? empresa nova. Eu quero muito fazer aquela coisa dar certo, aquela ideia dar certo. Mas pra isso eu preciso ter dinheiro. Não! E eu sempre tive nessa dinâmica, Cami, também. Uhum. Eu preciso ter pra eu fazer, pra eu ser. Quando, né? Daí vem a virada de chave, os ensinamentos. E você querer se tornar uma pessoa melhor. Vocês me desculpam, tá? Mas... Sabe o que eu achava? De verdade, vou contar um babado aqui pra vocês. Vou abrir meu coração. Eu achava que eu era burrinha no sentido de inteligência. Olha lá, a pirâmide de Maslow aqui, ó, ele colocou. Olha que maravilhoso. Aí o que acontece? Eu falava, nossa, mas por que eu sou tão burrinha? Eu queria ser inteligente emocionalmente falando, porque no resto eu era, né? Estudava e tal. Falei, nossa, por que outras pessoas são e eu não sou? Porque eu achava, sabe o que eu achava? Vou ser honesta. Que acontecia naturalmente, que era a idade, que quando fosse passando eu ia ficar mais inteligente emocionalmente. Vocês acreditam que eu descobri que não era? Olha que crença limitante que eu tinha. Tem gente de 90 anos que é burro emocionalmente. Eu conheço mulheres de 50 que se comportam como uma menina de 7 emocionalmente. Sim. Quando eu percebi que, acho que é eu que sou responsável por me tornar inteligente emocionalmente. Isso foi lá pelos 25 já. Eu era completamente falha nesse campo da minha vida. Eu tive que... Meu Deus, eu comecei a comer livro. Mas eu sempre falo assim, é melhor a gente aprender em algum momento, né? Antes tarde do que mais tarde, sim, né? Tem o disco do Criolo que fala, ainda há tempo. Pra mim, só não tem desculpa pra morte. Gente, quando eu descobri que o negócio não ia acontecer naturalmente, eu falei, não é a idade? É eu mesma que sou responsável. Eu estou falando sério, eu tô dando risada de nervoso. Não, mas é normal, tem muita gente que acredita que realmente, vou aprendendo. Mas na verdade... Tem um pouco de relação, por quê? Porque conforme a gente vai tendo experiências na vida, então conforme vai passando os anos, a gente começa a ter desafios. E aí, às vezes, naturalmente, a gente precisa buscar ajuda. E aí, nessa ajuda, a gente pode encontrar livros, pessoas, cursos que vão ajudar a gente a ter essa virada de chave. Mas é aprender pela dor também, né? Exato. Mas eu machuquei também, viu? Sabe aquela coisa de pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam? Sim, isso é Cami, real. eu fui ferindo pessoas. E aí, eu não sabia por quê. Eu fui perceber que é porque eu estava ferida e não tinha ferramentas para me curar. Não sabia como começar, por onde que ia, tal, nananana. Então, quando você toma essa consciência de que você precisa de ajuda com conhecimento, porque, desculpa, gente, na escola a gente não tem aula de inteligência emocional. E vou falar uma coisa para vocês que é assim, é chocante, mas é real. Os grandes bancos, a indústria. Vocês não veem um comercial lá no meio da novela da Globo falando assim, venha ser inteligente emocional conosco. Se torne mais inteligente emocional. Estude mais sobre psicanálise e neurociência. Não tem isso. Por que você não vê as pessoas, seus pais, os professores, os programadores, né? Os pais, professores, pastores, padres, enfim. Porque, gente, pessoa inteligente emocionalmente falando... Dá trabalho, tem poder. Tem poder, nós ficamos poderosos quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós ficamos mais inteligentes emocionalmente falando. Mas, sobre a sua pergunta, né? Agora, voltando aqui, a italiana deu uma segurada, volta lá. Segura aí, Mia. O que acontece? Nessa fase da pandemia, eu também comecei a conversar muito com Deus. Eu fui batizada na católica. Sabe aquela coisa que você batiza você quando você é bebê? Comigo foi assim. Por pura, espontânea... Pressão. Era só um bebê mesmo. Lavaram minha cabecinha lá. Ok. E o que acontece? Eu fiquei um bom tempo sem conversar. Nunca fui ateia nem nada, mas fiquei um bom tempo sem ter relação com Deus. Uhum. E aí, durante um pouco, na verdade, até um pouco... Não, antes da pandemia eu já tava conversando com ele. Comecei a voltar a trocar uma ideia. Era muito no banho. Eu tinha essa relação. Eu entrava no banho, parecia que eu passava o banho inteiro conversando com ele. Eu comecei a ter essa dinâmica na minha vida. Não sei explicar. No banho. Mas tem uma explicação, sabia? Porque quando a gente tá, ou sei lá... meditando ou no banho. Porque são os momentos que a gente pausa a nossa mente. Exato. Porque isso daí mesmo. Quando a gente consegue diminuir ali os pensamentos, é quando a gente consegue ouvir o nosso coração. Que é a nossa conexão com o divino. Perfeito. Então é por isso que a gente consegue, nesses momentos, ter essa conexão. Por isso que falam que Newton dormia com a maçã na mão, com o peso na mão, que são 2 momentos. Quando a gente vai tomar banho e tal, que dá uma pausada na mente, e um pouco antes de dormir. Então, quando ele estava prestes a dormir, que caiu o negócio, ele percebia e acordava, ele estava muito aberto a ser criativo. E é verdade. Lembra que eu comentei da palestra? Lembra que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar na palestra?
eu tava acalmando a minha mente. Deu download, assim, ó. Deus mandou. Criatividade só surge nos momentos que a gente pausa a nossa mente. É E isso. por isso que eu até falei no stories lá, gente, aprendi uma lição, preciso pausar mais minha mente durante o dia aqui. Mas já conversando com ele, tendo dinâmicas legais e tal. E só que eu queria ter um lugarzinho pra ir. Só que daí eu morava em São Paulo, eu até pesquisava no Google as igrejas de jovens, sei lá, que tinha por lá. Mas sabe que você dava uma pequena desistida? Assim, eu não cheguei aí, porque eu não sei, não queria ir sozinha, não sei explicar. E aí uma amiga, um belo dia, beijo, Jéssica, te amo, chegou e falou, amiga, eu vou na igreja amanhã, tal igreja, você quer ir comigo? Eu falei, amiga, faz tempo que eu tô procurando um lugar. Ah, quero sim, claro, vamos. Ponto final, acabou. Fiquei lá nessa igreja 2 anos. Hoje frequento a Lagoinha. Aí tomei a decisão do batismo depois de um tempo. Depois de um tempo, não, depois de quase 2 anos, né? Porque eu queria que fosse uma coisa bem natural, assim. E um dia senti o chamado, fui lá, fiz o curso, me batizei, tarará. E nesse meio tempo, imagina, né? Você vai ali se conectando com a palavra, você vai aprendendo mais sobre a Bíblia. Eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre a Bíblia, conhecia mais Apocalipse, que eu não sei explicar porque quando eu era criança, eu tinha um desejo muito grande, eu li o Apocalipse muitas vezes. Eu não sei, acho que eu achava interessante, não sei explicar. E aí pronto, aí tudo foi melhorando, porque daí você vai Legal. aprendendo a se conectar mais com ele. Ah, menina, eu acordo na oração, eu durmo na oração. Às vezes acontece qualquer coisinha no meio do meu dia, eu tô orando, Às vezes, se você me vê que eu tô assim, ó, ou eu tô sorrindo, ou eu tô muito focada, ou eu tô sorrindo, pode saber que eu tô orando na minha mente. Mesmo que eu Uhum. esteja assim, ó, acontecendo um caos, sua relação vai melhorando. E Sim. a oração, igual a gente comenta, a gente fez uma live onde a gente tava falando sobre o reclamar. E a Camila, de uma forma muito inteligente, ela percebeu na etimologia, né? Você está reclamando, ou seja, quando você está clamando, você está pedindo, você está chamando. Então você está pedindo, ou seja, está pedindo 2 vezes que aquilo aconteça com você. Sim. Ou seja, se você reclama, murmura, você tá atraindo coisas negativas, né? Agora, imagina quando você tá orando. Porque você tá numa frequência muito bonita, né? É só a benção, aí é um trem bom de fazer. Orem aí, testem aí, é bom. Eu Sim, gosto, Deus exato. é top. É. Então, e você falou uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que às vezes a gente leva um tempo, né, pra ter essa conexão, e às vezes a gente vai testando uma igreja aqui, outra ali, a gente não se adapta. Eu já fui em várias, todas que eu fui, eu ia lá e eu me sentia até mal, porque eu ficava só julgando. Porque na época eu ainda não tinha todo esse discernimento que eu tenho hoje. Então eu entrava numa igreja, eu olhava assim e falava, nossa, o que essas pessoas estão fazendo? Nossa, nada a ver. Então eu ficava julgando. Então eu falei, eu prefiro não ir do que ir com esses pensamentos. Então, por muito tempo eu testei igreja, só que eu já estava com a mente muito fechada. Mas na hora certa, Deus me manda uma pessoa que também foi uma amiga que me convidou para fazer um curso, para ler a Bíblia e entender melhor. E aí comecei a frequentar a igreja que ela ia, comecei a frequentar os estudos bíblicos que a gente faz semanal. Então, assim, olha a importância, gente. Eu vou até dar um desafio aqui para vocês. Olha a importância de um convite, como isso pode mudar uma vida. Então, meu desafio para vocês. Quem aí, né, já tem uma igreja que se identifica, chama um amigo, uma amiga sua, para levar um dia. E assim, pode ser que ela se adapte, pode ser que ela goste, como pode ser que não. Mas eu tenho muitas histórias de pessoas próximas de mim que, por causa de um convite, tiveram a vida transformada e começaram a entender, né, o que é Deus, o que é estar na casa dele, e que ali não é um momento da gente ficar seguindo regras, é um momento da gente se conectar. Então, assim, é um desafio mesmo que eu tô dando pra vocês, porque gente, às vezes a pessoa ela tem vontade, ela tem interesse, só que ela tem vergonha de ir sozinha. É uma coisa Sim! tão simples você fazer um convite, né? E sabe que você falou assim, eu fui em várias. Eu já fui muita coisa também, já fui até em negócio espírita, não sei o quê. E eu também não me sentia. Mas não é que eu não me sentia. Eu não tava Não estava pronta. pronta, Sabe o que eu exato. acabei? Você me deu um insight, você me deu uma luz. Sabe o que eu acabei de perceber na minha fala? Que a minha relação com ele começou dentro da minha casa por quase 2 anos antes de eu pisar numa igreja. Talvez por isso que a A primeira gente que eu vai sendo pisei, a preparada, né? primeira que eu pisei foi porque eu Foi. estava É isso. pronta. É Se eu isso. fosse antes, não estaria. E você falou uma Perfeito. coisa muito interessante. Gente, se você não crê em Deus, crê no universo, em forças que a gente sempre fala sobre física Ser maior, quântica, né? né? É, uma mente superior, seja lá o que for, tá bom? Se você não quiser ir numa igreja, pega esse amor que a Camila derramou agora, te dando
uma dinâmica, um exercício. E eu queria citar a coisa de Mateus 22:37, que eu adoro, né, Cami? Ame o seu Senhor acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Se o seu Criador, você acha que o arquiteto que fez tudo isso, essa coisa linda, né? A gente olha lá o mar e tudo mais. Independente se acredita no Big Bang, ou em Deus, ou em Ganesh, seja grato, tá? Então essa primeira frase é basicamente isso. Ame ao seu Criador. Seja quem criou você, ao átomo, sei lá. Seja grato. Então você já tem um motivinho pra ser grato. E a segunda frase, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu queria também deixar Posso deixar um desafio? Pode. Posso também? Então, arrasou. Vocês têm 2 desafios aqui, hein? Vou cobrar depois. A gente vai cobrar. E contem pra gente se vocês estão fazendo depois. A gente vai ficar muito feliz. O desafio é o seguinte, ó. Queria falar sobre as 5 linguagens do amor. Lembra que tem aquelas 5 formas de amar? Porque eu acho que a gente tem propósitos no mundo, sabe? Um porquezinho do que a gente tá fazendo aqui, porque colocaram a gente aqui nesse mundo, né? Uhum. Que o cara ficou lá construindo os 7 dias, olhando, fazendo tudo perfeito, fez a gente. Você acha que é à toa que ele tava sem nada pra fazer? Eu acho que ele tem tanta coisa pra fazer. Você acha que ele ia fazer isso à toão, assim, ó? Botar a Camila aqui à toa. Botei, Camila, ó, seu propósito no mundo é pagar boleto. Vai lá, Camila. Tá pronta. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem uma coisa. E uma coisa que eu sinto como meu propósito é ajudar outras pessoas, sabe? E como eu faço isso? Eu acho que a gente ama muitas pessoas servindo elas. Sei lá, uma equação que na minha cabeça é simples, né? Isso tá na Bíblia também, né? Daí tem as 5 linguagens do amor. Então, primeiro, vou contar pra vocês quais são as 5 linguagens, ou lembrar vocês, que daí fica mais fácil, né, de amar. Tem o toque físico. Então, Um abraço, uma coisa assim. Verdade, Cami. Nossa. Às vezes, Sim. você percebeu hoje, aquela hora que você olhou assim, eu falei assim, não, você tava dando toque físico. Que eu tava precisando Sim, tocar em sim. você. Eu tava precisando dar uma energia de ser humano, que a gente é tão Sim. robótico. Tem o toque físico, pessoas que demonstram amor tocando outra pessoa, te dando abraço, enfim, que nem eu tenho muito isso. Eu sou das mãos, né? A Cami percebeu, a gente, antes do podcast, eu tava assim no ombrinho dela. Ela olhou e falei, eu tô te tocando, né? Tem o atos de serviço. Então, às vezes eu vejo uma mãezinha com um nenenzinho no colo e derrubo uma chupeta. Eu saio correndo, pego pra dar pra ela. Ou, precisa ser uma mãe, tá, gente? Pode ser uma pessoa comum que derrubou algo no mercado, eu sempre pego. Porque isso é um ato de serviço. Você está amando uma pessoa que você não conhece. Você está amando outro. Aí tem também presentes. Nossa, eu vou ser bem... Nossa, a pessoa que ama... Ela, cancelando a briga. Eu tô percebendo, enquanto eu falo, que eu faço bastante de um pouquinho de tudo. Presente. Então, olha a Camila que eu trouxe pra você, lembrei de você. Eu tô amando ela, tá? Aí, vamos ver se eu vou lembrar tudo, porque eu me embanando um pouco quando eu vou falar dos 5, porque eles são meio parecidos. Também. Isso, são as afirmações positivas. Uhum. Nossa, Cami, como você tá linda. Nossa, eu adorei esse colar, menina. Tem gente que é assim. Aí tem mais um, qual que é mesmo? Que eu tô esquecendo. Tem o toque físico, tem o presente, tem as palavras de afirmação. Tem o tempo de qualidade. Isso, pra mim, é um dos mais difíceis, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Tá, Cami, vou ser bem honesta. Dar tempo do meu tempo, mas dar de qualidade. Tá ouvindo que é de qualidade? Ou seja, você está... Não você tá ali, às vezes, com a pessoa e pensando no seu trabalho. Não. É você estar ali presente. Se doando. Então, às vezes, eu percebo isso com a minha irmã de 9 anos. Às vezes, ela quer vir mostrar uma dancinha do TikTok que ela aprendeu. Eu paro, respiro e paro de pensar. Ou a minha avó quer ter uma conversa aleatória. E minha avó, ela é igual eu. Ela fala até não querer mais. Eu paro a minha mente e dou atenção plena pra ela. Perfeito. Hoje, tá? Eu sempre tive dificuldade com isso. Porque qual que vai ser o desafio Nossa vida é corrida, né? E nosso tempo é escasso. Vocês percebem? Que pra mim, de verdade, das 5 linguagens, essa é a mais difícil, mais difícil, tá? É porque o tempo, pra mim, tá? É um dos mais valiosos coisas que a gente tem. É o nosso tempo, então... E porque estão colocando a gente numa rodinha de rato que fica cada vez mais escasso. Mas enfim, o meu desafio é... Pega esta frase, né? E começa a utilizar pra você e pros outros. Então, assim, ame ao próximo. Essas são as 5 formas de você amar o próximo, se você quiser. Faça isso pelo menos uma vez no seu dia. Use a que você se sente mais confortável. Dando presente ou falando
uma frase bonita pra alguém, elogiando ou tocando essa pessoa, dando um abraço. Enfim, uma vez por dia, que seja, daqui pra frente. Você vai ficando bom em amar e em servir. Pode ser que esse seja o seu propósito, porque eu acho que é o propósito de todos nós aqui. E tem outra parte da frase, né? A ti mesmo, porque a gente só consegue amar o outro se a gente se ama. Sim. Pega, escreve agora aí, ó, no papel. 5 qualidades sobre você mesmo ou você mesma. Vai pro espelho. Leia em voz alta pra você mesmo. Durante 7 dias. Se você perceber qualquer mudança positiva, faça por mais 7. Se você perceber então, vai fazendo. São os desafios que eu vou jogar aí pra eles, tá bom, Camila? Perfeito. Ó, ame a próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o próximo? Servindo, amando. Sim. Como é que você ama a si mesmo? Me modificando, falando pro meu cérebro que eu sou bom e não ruim, em vez de ficar, né? Sim. Então, como é que a gente muda? Falando em voz alta, dando comandos pro nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele só obedece o que a gente fala e o que a gente pensa. E às vezes, por muito tempo, a gente fica ensimesmado, né? Ou acreditando no que as outras pessoas falam da gente. Ai, Camila, você não é, você não é, você não é. Ô, Mia, você não é, você não é, você não é. Sim. Então, pra vocês quebrarem esse padrão, essa é uma ferramenta muito simples e fácil, não custa nada. Vai no espelho, força por tempo suficiente, né? Um hábito vai de 18 a 254 dias. Fala o contrário. Fala coisas boas pra você mesmo. Sim. Você vai estar se E amando. assim, isso não é uma coisa do dia pra noite, né? Eu vou precisar encerrar aqui, tá? Que já deu nosso horário. Mas assim, só pra complementar o que você Por falou. favor. Primeiro, com relação a essas 5 formas de amor, às vezes as pessoas têm uma ou duas que são mais presentes na vida dela. Então, procure conhecer quais são essas 5 formas. A Mia já trouxe aqui, então já é um exercício que vocês talvez não vão precisar fazer na internet, mas se vocês quiserem ter salvo em algum lugar, façam isso. E procure observar a pessoa que convive com você ou a sua amiga, as pessoas que você quer agradar, qual que é a linguagem que ela mais se identifica. Porque às vezes, pra mim, Camila, eu gosto de receber presente, mas se eu dar um presente pra pessoa, às vezes ela não quer um presente, ela quer um abraço. Então, assim, é importante também a gente conhecer o outro, pra gente saber como demonstrar e não pensando no que faz sentido pra gente, mas no que faz sentido pro outro, tá? E outra coisa que eu queria trazer aqui também, essa questão da gente ter que amar a si primeiro para depois poder amar o próximo. Isso é muito real, porque às vezes a gente quer tanto agradar os outros, só que a gente não consegue ajudar os outros enquanto a gente não se ajuda. Então é aquela coisa, se isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um copo de plástico, tá? Se eu começo a fazer furinhos aqui, onde eu tô tentando ajudar os outros, tô tirando de mim para ajudar os outros, mas eu ainda não estou completa. Então, vai chegar uma hora que eu vou ficar vazia e eu ajudei pouco as pessoas. Quando eu começo a me priorizar, eu vou encher esse copo e não fiz nenhum buraco. Eu vou encher esse copo até eu estar 100% em mim, focada. Eu estou bem comigo mesma, uma autoestima, já consigo ajudar os outros. Aí, eu transbordo. Então, eu tô cheia e eu transbordo infinitamente. Eu começo a servir e isso não vai me fazer mal e vou ajudar muito mais gente. Então, é isso que a gente tem que começar a observar, tá? Então, só pra gente finalizar aqui, primeiro, muito obrigada. Acho que você trouxe muitos ensinamentos aqui. Obrigada eu. E acho que a gente vai precisar marcar um outro, porque é muita história pra você contar ainda. Mas a gente promete fazer umas lives também pra vocês. Mas eu queria... eu lembro de um dia que a gente tava indo pra uma palestra em Campinas, que você também tava sem dormir, que você tava ansiosa com algumas coisas. Olha, tá vendo? E você falou assim pra mim no caminho, você falou, criei uma música essa noite. Eu tava com insônia, eu criei uma música. Ó, a coisa da criatividade que a gente falou, de pausar a mente. E aí eu falei pra você, eu quero ouvir, né? Daí você cantou pra mim no carro. Você falou, mas eu ainda não terminei, mas eu posso tentar. E assim, pra mim, tá? Na minha visão, é um louvor. E ele é muito bonito, porque... eu vou deixar você cantar aqui pra gente finalizar, mas por que eu quero que você traga isso? Porque às vezes, gente, eu falo que a nossa vida é uma montanha-russa. Não é, eu tô aqui ótima, plena, mas pode ser que há 10 minutos antes de eu gravar o podcast, eu não tava bem. Eu falei, Mia, cancela, não, o que a gente faz? Porque eu não tô bem. Não tô bem fisicamente, no meu caso, né? E você também tava não tava se sentindo muito bem. Eu falei, não, mas vamos, né? A gente muito comprometida, nós viemos. Mas assim, a gente tem que entender que nós temos fases altos e baixos e que a gente tem que também se permitir viver esses momentos. E também saber pedir ajuda. E quando a gente está conectado com Deus,
ele levanta a gente muito mais fácil, né? Porque às vezes a gente não vai ter pessoas o tempo todo ali pra motivar a gente, mas quando a gente tem Deus na nossa vida, isso se torna mais Basta, se fácil. Então, basta. preste atenção nessa letra. Você topa esse desafio? Então, é um desafio, gente, porque eu vou ser sincera. Eu compus essa música de madrugada, é um louvor mesmo. Eu compus ele, e daí eu lembrei que. Tanto que era um áudio de eu falando bem baixinho, eu mostrei pra Camila. É. E daí eu cantei. Eu olhei pra Camila chorando na frente, a Marta do meu lado aqui também emocionada. Eu falei, gente, será que é bonito desse jeito? E aí o que aconteceu? Larguei, não olhei mais, não voltei atrás. E hoje Camila comentou, eu falei, mas Camila, tá escrito, não tem nem escrito, tá escrito no caderninho lá, tem um áudio gravado. Daí eu falei, tá, deixa eu ouvir aqui. Então é um desafio mesmo, tá? Eu vou Vamos lá, então, tentar. fecha com chave de ouro. Eu aí ouvi nosso ele uma vez podcast. pra tentar lembrar um pouco a melodia e escrevi o áudio, né? A Camila viu. Falei assim, Camila, enquanto você vai preparando o microfone, eu vou escrever aqui a música pra eu ver o que eu falei, que eu não me lembro. Não tem nome ainda, vocês me ajudam? Ó, mais um terceiro desafio, dar um nome pra esse Coloca louvor lá que a minha... Eu vou deixar depois nos comentários aqui na descrição o seu Instagram. As pessoas vão lá no direct e vão te dar Isso, ideias por pro favor, nome. eu tô precisando de ideias, tá bom? deixa eu ver, como que é? Tá, eu vou tentar, então vamos lá. Quando eu estou a ponto de cair, ouço tua voz chamando, filho, volta pra mim. E ainda que eu tropece, eu não posso cair. Tu me pega pela mão pra eu não desistir. Então já não me sinto só. Então já não me sinto só. E se o medo tentar me destruir, a tua glória me resgatará, tua palavra me lembrará que teu poder pode me levantar. E se o medo tentar me paralisar, a tua glória me resgatará, tua palavra me lembrará que teu poder pode me levantar. É mais ou menos Que assim. lindo! Uhul! Parabéns. Gente, Uau. muito obrigada. Obrigada, Mia. Obrigada a você, Camille. Eu vou Muito deixar, obrigada. então, os contatos, o Instagram dela, tá? E agora a gente tem uma novidade pra vocês. Eu criei o Instagram do podcast. Aê! Eu vou deixar depois aqui pra vocês na Eu tenho a honra de ser a descrição. primeira seguidora. Eu fui isso a aí. primeira. Segui lá. Vamos lá, seguir. Então é isso, gente. Obrigada, Mia. Obrigada, Obrigada a pessoal. você, E até a Camille. próxima.